Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português, episódio 47, da República de Platão para o esgoto de Rômulo, Roma em 58 a.C. No episódio anterior, nós vimos como Júlio César começou a conquista da Gália, a região que hoje a gente conhece como França, Bélgica e Suíça, de uma maneira ardilosa e militar, vencendo, segundo ele mesmo escreveu, 2 guerras no mesmo ano. Nesse episódio de hoje, a gente volta, sai da Gália e volta para Roma, onde as lutas políticas que vão levar ao fim da República vão ganhar um capítulo meio tenebroso, cheio de artimanhas e de uma arrogância e perseguição política promovida por um certo Claudius Pulcro, que agora estava se chamando de Cláudio. Nós conhecemos essa figura nefasta quando ele se vestiu de mulher para entrar numa cerimônia religiosa na casa do próprio Júlio César para tentar seduzir a esposa do Júlio César, Pompeia, que ele foi descoberto e ele foi a julgamento por sacrilégio, tá certo? O Júlio César se divorciou da mulher, apoiou o Cláudio no julgamento e o Cláudio alegava que ele não estava nem em Roma naquela noite, o que não era verdade, tanto que o Cícero foi o grande acusador dele, nesse julgamento. E, por conta disso, o Cícero virou um alvo para a vingança política do Cláudio. Mas por que ele se chamou de Cláudio? Ele mudou de nome de Cláudius para Cláudio. Apesar dele pertencer à mais aristocrática das famílias aristocráticas e patrícias de Roma, que era o clã Cláudia, um clã que deu muitos cônsuls, inclusive a pessoa que organizou a construção da Via Ápia, 250 anos antes desse episódio, foi um ancestral dele, que foi o Appius Claudius, que é chamado Appius Claudius, o cego, Mas também houve aquele outro antecessor dele chamado Claudius Pulcrus, que foi o que jogou as galinhas sagradas no mar, que a gente contou no episódio 17, na Primeira Guerra Púnica, tá certo? Mas o Pulcro, este de hoje, por conta dessa fama de Dom Juan, de desrespeitador das normas, de ser um cara desregrado, e arrogante, ele não tinha a menor chance de se eleger cônsul, que era o cargo mais importante de Roma e que os homens da família Cláudia achavam que era uma coisa, um caminho óbvio para eles, uma herança natural deles. Como ele viu que não ia rolar, o que ele fez? Ele conseguiu que ele arranjou um plebeu para adotá-lo, ou seja, ele deixou de ser patrício. Tá certo? A gente se lembra que Roma era dividida entre os patrícios, que eram aquelas famílias que estariam presentes na fundação de Roma, junto com Rômulo, e o resto que eram os plebeus, Mas havia um cargo que a gente já conhece, que era um cargo muito importante, muito poderoso e que era reservado a plebeus. Era o tribuno da plebe, tá certo? O Cláudio Pulcro arranja então uma adoção por um plebeu, que era uma coisa muito inusitada. Inclusive, o pai dele era mais jovem do que ele, tá certo? E ele muda então de nome para Cláudio e se elege tribuno da plebe. Nesse momento, o Cláudio e o Júlio César estavam mais ou menos do mesmo lado, porque o Júlio César havia apoiado o Cláudio no julgamento dele, na traição da esposa do próprio Júlio César. E eles dois tinham oponentes em comum, de certa forma, inimigos em comum, o Cícero e o Catão, o jovem, O Cícero sabe por quê, mas o Catão, o jovem, é porque ele representava as virtudes romanas, Coisa que o Cláudio provavelmente achava uma coisa muito irritante. E durante esse ano, então, o Cláudio tinha um ano como tribuno da plebe. Ele age com muita sutileza política, mas com muita crueldade também, para afastar essas duas pessoas de Roma. E ele consegue isso com 3 medidas. Primeiro, ele promove uma lei que torna o alimento para os romanos não só barato. A gente sabe que desde a época dos Gracos, o, o tesouro romano subsidiava a comida para os pobres, para quem não. E para os romanos, não só para todos os romanos. E esse Cláudio, não, ele propõe que seja dado de graça, tá certo? E a partir daí, isso vai ser um direito do cidadão romano que ninguém vai mexer por muitos séculos. Foi uma coisa muito popular e ninguém vai se atrever a mexer nesse direito adquirido do cidadão romano. Comida de graça, Então ele fica muito popular, tá certo? Aí ele passa para a segunda medida dele, Ele passa uma lei que torna um crime capital você executar cidadãos romanos sem o devido processo legal, inclusive com apelos ao Senado. Essa lei tinha um alvo muito claro, o Cícero. A gente lembra, uns 4 episódios atrás, que o Cícero, como cônsul
naquele ano dele, que acho que é 64, ele havia executado 5 apoiadores do Catilina, que era um esses nobres arruinados que usavam os slogans populares para insuflar rebelião, né? O Cícero, mesmo tendo, ele havia executado realmente aqueles senadores, mesmo com o apoio da elite romana, ele decidiu que a vida dele estaria em risco e ele decide abandonar Roma e vai para um alto exílio na Grécia, tá certo? Faltava então a terceira medida do, do Cláudio, que era afastar o Catão jovem. Ele se aproveita de uma confusão em torno da ilha de Chipre. A ilha de Chipre, que é uma ilha que está ali entre a Turquia e a Grécia, até hoje essa ilha é confusa. Ela tem dupla jurisdição turca e grega, até hoje é confuso. Mas nessa época já era confuso, porque a ilha era oficialmente propriedade do Egito. Só que o Egito tinha sido dado de herança por um dos reis dele a Roma, tá certo? Então, a ilha de Chipre era posse de Roma, só que existia um rei lá. E havia muita corrupção. O Senado, então, o Cláudio diz: a gente tem que mandar uma pessoa lá que vá limpar essa confusão, limpar essa corrupção. E tem uma pessoa que é conhecida por todos pela honestidade e pela liderança, é o Catão Jovem, né? Ele pede, o Senado apoia que o Catão Jovem vá ser mandado como governador de Chipre para organizar as finanças e colocar ordem na ilha. O Catão Jovem, que a gente já conhece como a voz da história romana e da ordem em Roma, não teve como não aceitar esse cargo, né? Ele tem um sentido de obrigação e de autoridade, ele vai, né? Lá sai o Cláudio de Roma rumo a Chipre, a ilha de Chipre. E assim o Cláudio se vinga de duas pessoas que representavam o que ele mais odiava, as virtudes romanas, a tradição, e deixa assim mais acentuada a disputa entre os optimares, que eram os apoiadores dos patrícios e dos senadores, e os populares, que eram apoiados pelos plebeus e pelos revolucionários de ocasião. A gente sabe que o Júlio César se coloca bem entre esses dois grupos, né? Tenta se colocar entre esses dois grupos. Então, dá para a gente imaginar que lá da Gália, vamos de voltando para a Gália, o Júlio César sorria, né? Naquele ano de 58, não somente ele ganhara guerras na Gália, mas ele ganhara também espaço político no Senado e em Roma, com a saída do Cícero e do Catão, o jovem de Sena. No próximo episódio, a gente vai voltar para a Gália, se reencontrar com Júlio César e vamos conhecer a conquista da Bélgica, aqueles que o Júlio César chamava de os mais valentes entre os gauleses. Só um detalhe sobre o título desse episódio de hoje: Da República de Platão aos esgotos de Rômulo. Essa aí, na verdade, é uma frase do Cícero, quando ele está lá no alto exílio dele escrevendo sobre o Catão. Ele diz: olha, a gente está perdendo espaço, porque o Catão age como se a gente vivesse na República de Platão, quando na verdade a gente está vivendo nos esgotos de Roma. Um grande abraço.